Glória a Deus. Deus seja louvado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite com um propósito. Aleluia. E nós já temos ouvido a voz dele. Ele tem nos direcionado e eu creio que ele continuará falando conosco. Prometo não ser cansativo, mas ser breve e objetivo naquilo que o céu falou comigo. O Senhor me trouxe uma palavra ao meu coração, e eu quero que você abra, você que trouxe a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Gabriel, que Deus o abençoe. Deus abençoe a todo o corpo de obreiro desta casa, aos pastores dessa casa. Trago a saudação de paz da igreja onde eu congrego, lá na cidade de Bauru. Meus pastores, pastor Alberto, pastor Isaura, a igreja Nascidos para Adorar. Os irmãos recebem a saudação de paz? Vamos ministrar debaixo de paz e de comunhão nessa noite. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do nosso amigo, profeta, missionário Eric. E é difícil pregar depois de uma mensagem dessa, né? Meu Deus, eu falei, você deixou um pouquinho para mim? Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor renova a sua palavra dia após dia, hora após hora, e eu creio que Ele só vem para completar aquilo que já foi dito. Aleluia. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é que o Senhor está convidando a igreja a entrar em águas profundas nessa noite. Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele te trouxe aqui com um propósito, e o propósito é te fazer mergulhar cada vez mais, para você viver o extraordinário de Deus, aleluia. Vira para a vida de alguém e pergunta para ele, você vai mergulhar nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Ezequiel capítulo de número 47, eu quero ler com você a partir do verso de número 3, glória a Deus, diz assim: o homem me conduziu pelas águas, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo, e quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos, e ele mediu mais 500 metros, e atravessamos o rio novamente, e dessa vez a água levava aos meus joelhos. Depois mais 500 metros, e agora ela chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, vocês estão vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. E ao voltar fiquei surpreso ao ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Aleluia. Podei vos assentar glorificando ao nome do Senhor. É bem verdade dizer que o livro a qual nós acabamos de fazer menção, ele é escrito pelo próprio profeta Ezequiel. E Ezequiel agora ele vai escrever, Eric, essa carta das visões que ele tem, que o céu vem dando para ele. Ezequiel não era para estar vivendo a vida de profeta, mas acontecem coisas em meio à sua caminhada. Ezequiel, ele era da terra de Israel, porém, o cenário fica um pouco conturbado. Acontece o que nós chamamos de exílio babilônico. Agora os reis da Babilônia vêm, começam a saquear o povo de Israel, começam a roubar e levar o povo para a terra da Babilônia, e ali entre eles tem agora Ezequiel que é levado. Ezequiel agora tem os seus pais, e o seu pai chamado Buzi, e Buzi vinha da tribo de Levi. Eles eram, o seu pai principalmente era sacerdote, ou seja, ele servia o altar, ele adorava no altar, ele cultivava no altar. E agora Ezequiel, então, para assumir o legado de seu pai, ele teria que estudar para ser sacerdote. E aí Hernandes Dias Lopes agora vai ensinar que para ser sacerdote, ele havia que ter habilidades específicas, entre elas a medicina, porque eles eram os responsáveis para julgar alguém que tinha uma doença de lepra.
se ele determinava o tempo que ficava para fora do arraial e para dentro do arraial, dependendo dos tipos de lepra, entre eles muitos. E agora então ele devia haver conhecimento da medicina, ele deveria ter conhecimento, Eric, da veterinária, porque quem oferecia sacrifício era ele, aleluia. Quem adorava no altar era ele. Então ele precisava entender sobre os animais. E agora também ele precisava conhecer a lei, tanto da terra como a lei de Deus. Então imagino comigo Ezequiel fazendo planos para a sua vida, Ezequiel estudando para assumir o legado da sua família. Ezequiel agora vai treinar, vai estudar, vai se projetar para um futuro que ele e a terra e a casa dele queria que ele vivesse. Mas aí chega o céu, aleluia, mudando toda a história de Ezequiel, aleluia. Ezequiel, você até estudou, você até treinou, você até se preparou, aleluia. Mas se eu quiser, eu te levanto como profeta, eu mudo o teu cenário, eu mudo o teu cargo, aleluia. Porque você não será aquilo que a terra quer que você seja, aleluia. O céu te trouxe aqui para lhe dizer: estudar é bom, irmão. Aprender é bom, mas acima de tudo a vontade de Deus será prevalecida na tua história, aleluia. Porque às vezes a gente estuda, exemplo, eu fiz faculdade, irmãos, 3 anos de engenharia civil. No 3º ano Deus começou a desestabilizar a minha história. Eu estava na cidade de Bauru, tinha um projeto na minha mente, e aí o Senhor meio que me arrancou da faculdade. Começou a acontecer crises na minha vida financeira, entre outras, que o céu me levou para um outro rumo de uma história que eu não estava esperando. Por mim, eu jamais estaria em São José do Rio Preto hoje, aleluia, às 10h40 da noite pregando a palavra de Deus. Mas aí o céu chegou no meu cenário, mudou a minha história, e a história dele está sendo construída na minha vida, aleluia. Eu vim aqui te dizer que acima dos teus planos, o plano de Deus será estabelecido, aleluia. Acima da tua vontade, como já disse Salomão, o homem projeta, o homem desenha, o homem escolhe, aleluia, mas o Senhor dá a última palavra, aleluia. E Ele está dizendo para a tua história: se eu mudar o teu cenário, não importa, aleluia. O que importa é que a minha vontade vai ser feita sobre a tua história, você querendo ou não, aleluia. E aí Deus então começa a levantar Ezequiel, e no capítulo de número 37, há um detalhe interessante que eu aprendi hoje, Eric, estudando sobre essa palavra, que Ezequiel, ele é filho de Buzi, e Buzi no original, aleluia, na etimologia, o significado do seu nome é desprezado, ou meu desprezo, aleluia. Mas Buzi, mesmo sendo desprezado, talvez pela sociedade, mesmo sendo, aleluia, desprezado pela sua casa, ele ainda consegue gerar Ezequiel, aleluia. E Ezequiel é Deus fortaleceu, ou Deus fortalece, aleluia. O que Buzi estava dizendo é: a terra pode me desprezar, a terra pode me abandonar, a terra pode me negar, mas Deus ainda vai me fortalecer. Eu vou gerar Ezequiel. Ezequiel é projeto de Deus, mesmo desprezado, aleluia. Deus ainda continua te fortalecendo, mesmo abandonado por alguém, mesmo alguém não aceitando aquilo que Deus tem com a tua história, aleluia. Deus ainda é aquele que te fortalece, é aquele que lhe levanta, e Ele lhe convida para essa obra. E aí no capítulo de número 37, eu vou acelerar. No capítulo de número 37 agora, Deus aparece no cenário de Ezequiel. Ele não pergunta, Eric, para Ezequiel: você quer ir para o vale? Não. Deus chega, pega Ezequiel e o coloca no vale, aleluia.
E ali no vale de ossos secos, quantas vezes nós ouvimos em campanhas, a campanha do vale, Deus vai te arrancar do vale, aleluia. E ali naquele vale, Ezequiel aprende com Deus a profetizar, aleluia. Por quê? Porque Deus nos leva no vale, mas é para nós aprendermos com Ele, aleluia. É no meio do vale que Deus te ensina, é no meio do vale que Deus te levanta, é no meio do vale que Ele, aleluia, te capacita, ó glória. E ali para Ezequiel, ele começa a caminhar no vale, e ele percebe que está tudo seco, não tem mais vida, não tem mais jeito aos olhos dele. Mas de repente, Deus pergunta para Ezequiel, aleluia: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Aleluia. E Ezequiel, olhando com a ótica humana, e diz: Senhor, por mim não tem jeito, mas o Senhor sabe, aleluia, aleluia. Ezequiel estava dizendo para Deus: Senhor, se for pela minha mão, se for pela mão do médico, se for pela terra, não tem mais jeito para minha casa, não tem mais jeito para o vale, não tem mais jeito para o osso, aleluia. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar alguém nessa noite, o Senhor pode restaurar a promessa, o Senhor pode cumprir aquilo que me prometeu, aleluia. E aí então Ezequiel começa a profetizar. E quando Ezequiel começa a profetizar, os ossos saem um do lugar do outro, começam a se encontrar ossos com ossos, pele, carne, nervo, e se levanta um exército, mas ainda está sem o Espírito. E aí Ezequiel sopra, e o Espírito de Deus agora entra para dentro daquele vale, e eles se colocam de pé, e aquilo simbolizava o povo de Deus que estava, aleluia, agora destronado pela Babilônia, mortos, e não tinha mais jeito, a ótica da terra. Mas o que Deus estava mostrando para Ezequiel é: a terra pode ter matado, aleluia, Babilônia pode ter perseguido, mas ainda tem um Deus, aleluia, que vela pelo seu povo. Ainda tem um Deus que vai levantar alguém para levantar ossos, aleluia. Deus está dizendo: eu levanto Ezequiel aqui nessa noite, capacitado para voltar para o meio do vale, para dizer para alguém: você estava caído, mas vai levantar. Estava, aleluia, estava morto segundo a terra. Talvez alguém na tua casa, você olha e não tem mais jeito. Aí o céu está dizendo: Ezequiel, profetiza, porque enquanto você profetiza, eu, o Senhor, levanto alguém, aleluia, aleluia. E aí a gente acha que Ezequiel, ele vai sair do vale no capítulo de número 37. Sempre achei a minha vida inteira. E aí, aprendendo essa semana com Deus, eu percebo que ele fica no capítulo 37, 38 e 39 no vale. O período é grande de vale, mas há prazo de validade, aleluia. Eu não sei porquê, mas enquanto eu ministro, o céu manda lhe dizer que ele lhe arranca do meio desse vale hoje. O Senhor diz assim: estou paralisando a mão do adversário contra a tua alma. Ele é promandaracandaravaia. Quem disse que não tem jeito? Quem disse que acabou? Lhe digo assim: estou eu trazendo vida hoje. Arabaracandaravaia. Lhe digo assim: profetiza, pois tu és o meu Ezequiel. Profetiza, pois eu vou levantar alguém, eu vou ressuscitar o vale, e tu vai ver, vai ficar melhor do que tu imagina. Aos teus olhos parece que acabou, mas o Senhor diz assim: eu te trouxe aqui para renovar uma promessa sobre a tua história. E a promessa é que ainda tem jeito, ainda vai dar tempo, ainda vai ter festa, aleluia. Ele é precandarevaia. E tu vai ver o grande reboliço que hoje o céu traz para a tua história. Assim diz o Senhor, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. E aí agora, depois do capítulo de número 39, o Senhor vai aparecer de novo a Ezequiel. Perdão, ele não aparece, perdão. Ele agora de novo vai levar Ezequiel. E levando Ezequiel, ele arranca Ezequiel do vale e leva Ezequiel para o templo. Amém, irmão? Está comigo? Glória a Deus. Agora ele arranca Ezequiel do vale, porque como eu disse,
há prazo de validade para o vale que você está enfrentando. Pois o mesmo que coloca no vale é o que tem poder e autonomia para nos arrancar desse vale, aleluia. Glória. Eu queria colocar um versículo aqui no telão. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2 e 3. Glória a Deus. Quero ler com você. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, aleluia. O que Tiago estava dizendo à igreja era para os irmãos se alegrarem no meio da provação e da tentação, porque tudo aquilo fazia parte do plano de Deus, para que Deus gerasse neles perseverança e paciência, aleluia, e assim a fé deles crescia cada vez mais. Deus não nos coloca no meio do vale para nos punir, não. Essa prova que Deus está te fazendo passar é para te treinar e para que a sua perseverança, a tua fé seja aumentada, aleluia. Não há provação. Um grande sábio já dizia que Deus não desperdiça sofrimento humanos, aleluia. Não, então se Ele te colocou nesse vale, Ele está te levantando no meio dele. É no meio desse vale que Ele está te treinando. É no meio desse vale que Ele está te capacitando. E você vai sair do vale nessa noite, vai viver o extraordinário de Deus, aleluia, oh glória. Vira para a vida de alguém e profetiza: Deus te arranca do vale hoje, aleluia. E agora Ezequiel é levado, capítulo de número 40. Ele é levado para o templo. Saiu do vale, Deus levou ele para o templo. E ele entra pela porta norte do templo. E agora Ezequiel começa a ter visões de Deus a respeito de um templo. Mas esse templo não era o templo de Salomão. Esse templo não era o templo, aleluia, não era o tabernáculo que Moisés levanta, não era o tabernáculo, aleluia, que Davi desenha, não era o templo que Davi desenha, não era o templo que Herodes, aleluia, constrói, não. O templo, havia quilômetros dentro desse templo, e esse templo eu acredito que é de ordem sobrenatural do céu, aleluia. Aquilo que Deus está revelando, um novo céu, uma nova terra. Esse templo, eu acredito que era algo extraordinário, aleluia, que o céu revelava para ele. E aí ele passa aprendendo sobre o templo, capítulo 40, 41, 42, 43, assim sucessivamente, até que chega no capítulo onde nós fazemos menção nessa noite. E eu caminho para encerrar. Capítulo de número 47, aonde um varão de Deus agora se apresenta para ele. E quando o varão de Deus se apresenta na teofania de Deus, ou seja, Deus através do anjo, era o próprio Deus que se apresentou para Ezequiel agora. E havia um cordel de medida na mão do varão, do próprio Deus. E esse varão agora convida Ezequiel a sair do templo. E quando ele sai do templo, ele começa a ter uma visão. E a visão é de um grande ribeiro de águas. Aleluia. E aí, assim começa e continua a visão. O homem de Deus, ou o próprio Deus, ele vai até as águas. Passa-se 500 metros ou 1000 côvados, e ele agora mede as águas. E quando ele mede as águas, ele volta, pega na mão de Ezequiel, leva Ezequiel até os 500 metros. E ali as águas davam aos seus tornozelos. Eu quero que você preste atenção, porque esse é algo que Deus quer falar com você nessa noite. E aí mais uma vez agora, ele continua indo um pouco mais profundo. Ele vai medir mais 500 metros ou 1000 côvados. E agora as águas batem nos joelhos. E ele vai novamente, pega a mão de Ezequiel e leva Ezequiel até aquela água. E agora ele vai de novo mais à frente. Ele vai medir mais 1000 côvados. E as águas batem na cintura ou no lombo de Ezequiel. E agora ele vai, pega na mão de Ezequiel e o conduz a Ezequiel. Você percebeu que Ezequiel deixa escritos, depois se você quiser ler na sua casa, a primeira vez, Gabriel,
O varão entrou para dentro da água, mediu, voltou, pegou na mão dele e levou ele. Segunda vez, o varão mede, volta, pega na mão dele e leva ele. E ele repete por 3 vezes: e ele me levou às águas que ele havia medido. Mas quando chega a 4ª vez, que o varão entra para dentro das águas, ele mede, e ele não volta. Ele mede as águas, mas ele não volta para buscar Ezequiel, porque até ali, Deus levou Ezequiel. Dali para frente, Ezequiel precisava tomar uma direção. Aliás, Ezequiel precisava tomar uma decisão na sua vida. E qual é a decisão? Eu não vou mais, aleluia, ser levado por ninguém até as águas. A partir de agora eu vou entrar por vontade própria, aleluia. As águas profundas não entra carregado por ninguém, não. As águas profundas, quem decide entrar é eu e você. As águas profundas, Deus não forçará ninguém a entrar, aleluia. Até aqui Deus deixou alguém te ajudar, até aqui alguém te carregou, até aqui alguém te sustentou, mas a partir de hoje, o céu está dizendo: é tempo de águas profundas. A partir de hoje, é tempo de você entrar. A partir de hoje é tempo de você tomar uma decisão. Qual é a decisão, João? Entrar para dentro das águas. Eu sempre achei a minha vida inteira que Ezequiel, ele entrava para dentro das águas. Sempre achei que ele mergulhava naquelas águas. Mas aí, lendo o texto, a gente percebe que ele vira para o varão de Deus e ele vai dizer: as águas são fundas demais. E ele fica paralisado, onde as águas batiam na cintura. Eu poderia pregar nessa noite sobre o que tem depois do ribeiro, mas ninguém sabe. Por quê? Porque Ezequiel não quis entrar. Eu poderia pregar as maravilhas que ia acontecer depois do ribeiro, mas Ezequiel não quis viver, aleluia. O que o céu ministra ao coração de alguém nessa noite é: eu tenho algo extraordinário para a tua história. Eu tenho uma vida extraordinária, eu tenho experiências extraordinárias. Mas quem precisa tomar uma decisão de viver isso é você, aleluia. Como o Eric já ministrou aqui, aleluia. Você precisa abrir mão logo de uma vez. E o que Ezequiel precisa abrir mão? 4 motivos porque ele não entra para dentro das águas. Primeiro motivo: se ele entrar para dentro das águas, missionária, ele vai perder o autocontrole da vida dele. Se ele entrar para dentro das águas, ele não tem mais como se locomover para onde ele quer. Agora quem conduz ele são as águas, aleluia. É por isso que Ezequiel tem medo de entrar para dentro das águas, aleluia. Por quê? Porque se ele entrar, ele já não faz mais o que ele quer. Se ele entrar, ele já não toma as decisões que ele quer, aleluia. É como Paulo disse: eu já morri para mim mesmo, e agora quem vive em mim é Cristo, aleluia. Então já não faço mais o que eu quero. Entrar para dentro do ministério já não é mais, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, uma hora eu estou fazendo, outra hora eu não estou fazendo, uma hora eu estou servindo, outra hora eu não estou servindo, aleluia. Entrar para dentro das águas é entrar de cabeça, aleluia, mergulhar de uma vez, perder, aleluia, o controle e deixar que Deus, aleluia, te guie, deixar que Deus te leve. O Senhor está dizendo: eu lhe convido, Ezequiel, entra para dentro das águas, aleluia. O medo de Ezequiel é perder talvez amizades. O medo de Ezequiel talvez é perder conexões, aleluia. O medo de Ezequiel é agora ser rejeitado por alguns, aleluia. Por quê? Porque quem vive dentro das águas não faz o que quer, aleluia. Entrar para dentro das águas é perder o autocontrole, não o domínio próprio, irmão. Domínio próprio é uma coisa, autocontrole é outra. Autocontrole é a direção que Deus vai te levar.
Se eu fosse perguntar, Eric, você quer viver do ministério? Gabriel, você queria viver do ministério? Você queria viver do ministério? Se eu fosse perguntar para algum líder aqui nessa noite, ou para alguém, irmão, renunciar às nossas vontades, aleluia. Não é fácil. Nós poderíamos estar em tantos lugares nessa sexta-feira, mas a gente decidiu mergulhar nessa água, aleluia. E essa água se faz presente hoje aqui, aleluia. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite, é Ele que tem uma história contigo, é Ele que vai te levar para o destino que Ele já projetou. Então se você entrar, você vai viver algo sobrenatural, aleluia. Segundo motivo porque ele não entra, porque cada vez que ele dá um passo para dentro das águas, aquilo que aparecia dele já não aparece mais. Quanto maior o nível da água, menor o nível de Ezequiel, aleluia. Quanto maior o nível do ministério, menos Ezequiel aparece, aleluia. Quanto mais água é transbordada sobre ele, ninguém já vê mais o João, ninguém mais vê o Eric, ninguém mais vê o Gabriel, aleluia. Aí agora quem aparece é a água, quem aparece, quem se apresenta é a água, e ele desaparece. É como João disse, que ele cresça e eu diminua, que ele todavia apareça e eu desapareça, aleluia. O problema é que tem muito Ezequiel que não quer entrar para a água, que não quer desaparecer, não quer desaparecer das festas, não quer desaparecer da família, não quer desaparecer da amizade, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, Ezequiel, ou você escolhe, aleluia, ou você entra para a água e ninguém te vê mais, aleluia, ou você fica aí fora e não vive aquilo que eu tenho para a tua história, aleluia. Terceiro motivo porque ele não entra para dentro das águas, a incapacidade. A gente percebe que ele tem uma deficiência. E qual é a deficiência de Ezequiel? O medo. Porque ele não sabe nadar. Ele vai dizer, eu não sei, porque para passar essas águas, precisa saber nadar. Para entrar para dentro da água, eu preciso saber pregar. Para entrar para dentro da água eu preciso saber cantar, aleluia. Aí a incerteza, a incapacidade afasta Ezequiel de viver o extraordinário, aleluia. Mas nem sempre foi assim, irmão. Você acha que o Eric, há 1 ano atrás, sabia pregar? Irmão, você acha que eu sabia pregar? Eu só decidi entrar para a água, aleluia. E quando a gente entra para dentro da água, é como antigamente, o pai pegava a criancinha e falava, você vai aprender a nadar, jogava a criança lá no meio, aprendia a nadar na marra, aleluia. Eu não sei se você já viu aquele vídeo, só para descontrair, a criancinha pegar um pedacinho de lambari assim, ó, e ter que engolir o peixe vivo ainda. Aí o pai falava, se você comer esse peixinho, você vai aprender a nadar. E a criança ia lá e comia o peixinho vivo ainda, aleluia. E aí agora ele achava que ele tinha capacidade, mas era o pai incentivando ele, aleluia. Por quê? Porque a gente não precisa saber de imediato, é quando a gente entra que Deus vai dando capacidade, aleluia. Então assuma hoje a vontade de Deus para a tua história, assuma hoje o ministério que o céu tem contigo, assuma hoje, aleluia, a verdade do ministério que o céu lhe confiou. E quando você entrar, certamente o Senhor vai te capacitar. Ah, irmão, mas eu não sei pregar, não vou aceitar a oportunidade. Eu não sei cantar, então deixa para outro fazer, aleluia. E assim vai. Você ficando para fora das águas há muito tempo, aleluia. E aí de repente, o varão de Deus, que estava esperando Ezequiel para entrar,
Já que ele não quer entrar, ele agora volta. Mas ele não volta para puxar Ezequiel para dentro. Ele volta, pega na mão de Ezequiel e leva ele à margem de volta. Porque Ezequiel, se você não quer viver a profundidade, não fica no meio do raso, aleluia. Ezequiel, se você não quer viver o ministério que eu tenho contigo, retroceda de uma vez, aleluia. É como, aleluia, João está escrevendo na ilha de Pátimos, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 15, ou você é quente, ou você é frio, morno não dá para ser, aleluia. Ou você assume de uma vez o ministério, a chamada, ou abre mão de uma vez, aleluia. O Senhor está confrontando alguém nessa noite, e está te impulsionando, aleluia. Entra de uma vez, meu irmão. Você está enganando a quem? É você mesmo. Deus só está esperando para você viver o extraordinário dele. O ordinário nós vivemos todo dia, mas o extraordinário só vive quem entra para dentro das águas. E o quarto e último motivo que Ezequiel não entra, talvez é porque não tem apoio para ele entrar. Sabe aquele momento que Ezequiel está olhando para todo lado, está dizendo: eu sou incapaz de fazer isso, as águas são profundas demais para mim. E agora ele olha para a margem, não tem ninguém. Olha para o meio do rio, não tem ninguém. E aí Ezequiel fica estagnado naquela fase, porque talvez a indagação dele é: eu preciso de apoio para viver o ministério que Deus me deu. Mas eu vim te dizer uma coisa, na 360 Family nessa noite, aleluia, tem alguém para lhe apoiar a se levantar aqui, aleluia. Tem alguém para te incentivar a mergulhar nessas águas. Tem alguém para lhe dizer: para de ficar no raso, mergulha, entra mais um pouco. E a cada passo que você dá, você vai perdendo o teu autocontrole. Deus vai te capacitando, o céu vai te fazendo viver algo novo, aleluia. E o Senhor já entrou para dentro da água, já mediu a água e está te convidando: entra comigo nessa noite, aleluia. Fica de pé comigo, glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar alguém aqui à frente, irmão, só alguém que está disposto a entrar para dentro das águas nessa noite, aleluia. Alguém que diz: eu preciso sair da situação que eu estou, eu preciso sair do raso, eu preciso viver algo novo de Deus, aleluia. Eu quero lhe convidar, vem aqui para frente, eu quero orar com você, glória a Deus. Enquanto o Eric vai louvar, vem para frente, irmão, você que quer viver algo novo de Deus, glória a Deus, você que quer viver o extraordinário de Deus. Deus se faz presente aqui nessa noite, aleluia. E o Senhor hoje está dizendo: mergulhe as águas profundas, entra para dentro dessas águas para viver o extraordinário. Não limite a tua história, aleluia. Não limite o ministério que o céu tem com você, aleluia. Em nome de Jesus, vem para frente, vem para frente.